Se você é fisioterapeuta e quer aprender a prescrever exercícios terapêuticos do tipo resistido, fique comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. O exercício resistido é muito utilizado em ambientes de reabilitação, não só para a melhora da força, como também para a melhora da resistência. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um guia como aplicar o exercício resistido no ambiente da reabilitação. Mas antes quero pedir para você que é novo aqui no nosso canal, para se inscrever, para dar o like e ativar as notificações antes de você ver esse vídeo. Eu vou mostrar esse guia e vocês vão ver que ele segue um preceito bem semelhante ao preceito FIT-VP, que é o preceito de frequência e intensidade, tipo, tempo, volume e progressão. E é o que vocês estão vendo aqui. Nós vamos falar inicialmente da frequência e eu vou falar da intensidade juntamente com o número de repetições por último. No exercício resistido, a gente trabalha o mesmo grupo muscular entre 2 a 3 vezes por semana. O tempo, não existe um tempo específico para a realização do exercício resistido. Isso está mais associado ao número de repetições e séries que você escolher. E aí, lógico que você não vai utilizar nenhum tempo muito grande, nem um tempo muito curto também. O número de séries, eles variam de 2 a 4 séries, mas atualmente nós temos muitos estudos que utilizam apenas uma série. Principalmente se você tem um tempo mais encurtado para reabilitar o seu paciente, ou se você trabalha no ambiente hospitalar. Então, isso varia, mas na maior parte das vezes de 2 às 4, podendo sim utilizar uma única série. Com relação ao tempo de descanso entre as séries, você pode ver de 2 a 3 minutos, ou até 1 minuto, a depender da recuperação da dispneia que o paciente apresente. E o tempo de descanso, como eu já falei para vocês, por volta de 48 a 72 horas do mesmo grupo muscular, para que esses indivíduos eles trabalhem essa musculatura entre 2 a 3 vezes por semana. Um ponto bem importante do exercício resistido que a gente não pode deixar de falar é que a carga e o número de repetições que esse paciente faz hoje, ele não vai manter esse padrão durante 3, 4, 5 meses. Ele, de tempos em tempos, é necessário haver o que a gente chama de progressão, que é um aumento da dificuldade para a realização desse tipo de exercício. E a progressão, um ponto que é mais importante ela precisa ser realizada de forma gradual, nada de aumentos muito bruscos. E por fim, nós vamos falar sobre esses dois pontos aqui, que estão relacionados à intensidade e ao número de repetições. A intensidade do exercício resistido, ela é pautada de acordo com o teste de 1RM. Se você não sabe o que é o teste de 1RM, eu vou deixar aqui um card para vocês. Eu recomendo que você assista. Mas para os nossos pacientes na reabilitação, recomendo que você utilize percentuais de 1RM menores e que depois, a depender, você vá ajustando. Se o objetivo for melhora da força, a gente vai centrar o trabalho por volta de 40 a 50% de 1RM, principalmente se esse indivíduo for um indivíduo que nunca fez nenhum tipo de exercício resistido. E o outro ponto importante se o objetivo para a melhora da força for esse, você vai utilizar esse percentual de 1RM, isso vai estar diretamente implicando no número de repetições que você vai utilizar, que deve ser um número de repetições menores, por volta de 8 a 12, podendo ser até menos, com 40 a 50% de 1RM. Porém, se o seu objetivo for melhora do endurance, for melhora da resistência, então vai mudar tudo. E aí você vai utilizar um percentual ainda menor de 1RM, que varia entre 20 a 50%, mas nesse caso você vai utilizar um número maior de repetições, como você está vendo aqui, por volta de 15 a 20 repetições. Então você tem que ter em mente sempre qual é o seu objetivo com o paciente. É melhora da força, é melhora da resistência, ou você quer fazer um treino misto ali, você quer melhorar as duas coisas. Isso aí pode acontecer também. Agora, um ponto é bem importante. Eu estou falando aqui sobre 1RM, até mencionei uma live aqui para vocês, mas eu não posso deixar de destacar
que a avaliação de um RM é uma avaliação laboriosa. Você vai gastar um tempo para fazer esse teste. Eu até vou colocar aqui para vocês os passo a passo de como fazer esse teste. Então vocês vão ver que não é um teste que é feito, uma avaliação que é feita de forma simples, de forma rápida. Ela gasta um tempo, principalmente se você não está no cenário de pesquisa, se você está ali no dia a dia. Então, diante disso, existem formas de você estimar o que seria um RM. E é isso que eu estou mostrando aqui agora para vocês. Existem basicamente duas formas de você estimar um RM. Então, todas as duas formas referenciadas aqui. E a primeira delas é bem simples. Você vai pegar uma carga qualquer, entregar essa carga para o seu paciente. Essa carga é uma carga subjetiva mesmo. Vai olhar para o paciente de acordo com a anamnese que você fez com ele, com o histórico de vida dele, ou o que você já conhece dele, você vai escolher uma carga e pedir para ele fazer um movimento. Então, vamos pensar no movimento de elevação frontal. Vamos pensar que eu entreguei 5 kg para o meu paciente e pedi que esse paciente ele fizesse o maior número de repetições que ele conseguisse. É o teste de repetições máximas, não é o teste de uma RM. São várias repetições que ele vai fazer. Então, imagine que esse paciente, eu dei 5 kg a ele e ele conseguiu realizar 8 repetições. Então, o que você vai fazer? É como se com 5 kg o paciente conseguiu fazer 8 repetições. Isso corresponde ao que seria aproximadamente 80% de um RM. Se eu dei uma carga lá para o paciente e ele conseguiu fazer uma única repetição, então essa uma única repetição é um RM. Então ela já corresponde a 100%. Se fosse 5 repetições, seria 90%. Se fosse 12 repetições, 70% e por aí vai. Mas nesse caso hipotético aqui, nosso paciente, de fato, com 5 kg ele fez 8 repetições. Então, essa carga que eu escolhi para ele, que são 5 kg, ela corresponde a aproximadamente 80% de um RM. Então, você vai fazer uma regra de 3. Você vai colocar aqui, ó, 5 está para 80, X está para 100. X, que vai ser um RM do meu paciente. Aí você faz uma regra de 3. Essa carga que você encontrar aqui vai ser aproximadamente o que seria um RM para o seu paciente. É importante a gente destacar que não é interessante que o paciente faça muitas repetições. Como vocês viram aqui, o limite seriam 17 repetições, mas quanto menos repetições o paciente fizer, melhor vai ser essa estimativa. E até em cima disso, é importante falar que existe um outro método, que eu até gosto mais do que esse aqui, até porque nem sempre, quando você for trabalhar com seu paciente, pedir para ele fazer lá as repetições máximas, ele vai conseguir fazer 12 ou 17, ele pode fazer 15, ele pode fazer 9, ele pode fazer números que vão ficar dentro desse intervalo aqui. E aí, como é que você vai fazer? E é por isso que eu gostaria de mostrar para vocês um outro método, que é uma equação bem simples, que é essa equação aqui. Você vai fazer da mesma forma, você vai pegar uma carga, entregar para o paciente e pedir para ele fazer o maior número de repetições que ele conseguir. E aí, esse paciente, ele vai fazer o número X de repetições. Então, esse número X de repetições você vai colocar aqui, o peso que você colocou, se foi 5 kg, você bota aqui os 5 kg e vai fazer a multiplicação, sem esquecer de fazer primeiro o que está dentro do parênteses, começar pela multiplicação, depois finalizar tudo. O valor que você encontrar aqui vai corresponder a uma RM estimada. Ele não substitui o teste de um RM, mas ele faz uma estimativa, principalmente nessas situações aí que eu falei para vocês, em que é mais complicado a gente fazer o teste. Mas queria saber de vocês. E aí, o que vocês acharam sobre toda essa explicação aí? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam aqui no meu canal e a gente aguarda vocês aqui no nosso próximo vídeo, viu? Grande abraço e até mais!